retomar agora da nossa fala, que é da outra parte dessa live, que a gente estava falando sobre essa pré-concepção de que para ela ter escrito, para ela existir, ela tinha que ter um marido, né? Não bastava você ter tido Sim. só um pai, não. Não, e isso é uma coisa importante que você tocou, porque nesses livros que eu mencionei, né, no The Lost Memoirs, no The Man Who Loved Jane Austen, no Jane by the Sea, são os homens que, de alguma forma, vão apoiar e influenciar a Jane Austen a escrever e a publicar seus romances, né? Até no filme, no Becoming Jane, por exemplo, é o Tom Lefroy que fala para Jane Austen, mas você escreve umas baboseiras, você precisa aumentar a sua leitura. E ele sugere para ela ler outros romances, né? Então Uhum. tem sempre uma influência masculina em cima de uma figura da Jane Austen muito insegura, né? E que Uhum. precisa dessa validação masculina para ter coragem de escrever e publicar os romances dela, né? Uhum. Então isso é outra coisa que aparece com muita frequência nesses romances. Não só a história que ela escreve é sobre o que ela viveu e depois o final feliz que ela gostaria de ter tido, mas Uhum. também ela só se torna escritora porque esses homens apoiaram ela, ajudaram ela financeiramente, ou leram o livro dela e falaram: não, é muito bom, eu acho, eu como homem que sou, né? Acho o seu livro muito bom, então, por favor, publique, eu vou te ajudar a publicar, né? Tem essa pegada também de uma dependência masculina, que Sim. é, enfim, absolutamente revoltante. A gente percebe isso em outras esferas, até hoje em dia, em reuniões de departamento, assim, tem hora que eu olho para a colega, ela é silenciada, porque ela não, peraí, deixa eu falar. Depois você fala, porque ela é mulher, a gente só olha assim de rabo de olho, porque você é mulher, né? Que ele te calou a boca. Né? Sabe? Como se Pois fosse. é, tem aqueles termos que a gente vê para isso, né? Mansplaining, gaslighting, esse tipo de Isso. coisa, né? Ah, Ah, então, assim, E o que eu acho engraçado é que isso está na ficção dos fãs, né? Então, os fãs, eles estão escrevendo porque eles amam Jane Austen, eles gostam da obra dela, mas, ao mesmo tempo, parece que eles não percebem muito que eles estão diminuindo a autora que eles gostam tanto, quando uhum, eles colocam ela nessa posição, entendeu? sim. Então, e isso é resultado, eu acho que é dessa lógica de que ela escreve romances, essa lógica é tão forte, tá tão influenciada pelas adaptações, os filmes, tal, de que ela só escreve romance, que as pessoas não conseguem quebrar, né, sair dessa chave interpretativa, como eu insisto nesse termo, para tentar escrever uma história de uma Jane Austen, sei lá, que seja Lara Croft, Tomb Raider, sabe? Vai explorar pirâmides no Egito, vai fazer alguma coisa divertida, sabe? Vai ser uma Jane Austen badass, assim, que eu tenho certeza que na época ela foi, entendeu? Dentro dos limites do que aquela Sim. sociedade permitia e da situação financeira que ela tinha, que era muito ruim, né? Uhum. Eu tenho certeza que ela foi, assim, uma pessoa sensacional. E as pessoas falam assim, se você pudesse viajar no tempo, você gostaria de encontrar ela? Eu falei, eu não. Ela ia me comer com arroz e feijão, eu não ia nem perceber, eu tenho certeza. Com certeza. Mas eu tenho essa mocinha, eu tô falando por mim, dessa mocinha que chegou aí, peraí. Deixa eu dar só uma bandeira de Exatamente. palavras ali, acabou. Vai, assim, É, vai a jato, volta a jato pro Brasil. eu tenho certeza, ela ia me destruir. Então é melhor eu ficar aqui e ela lá, viu? Nossa, que ótima reflexão. É. O que acontece mesmo é essa idealização que a gente faz de um modo. Eu, pelo menos, tento me afastar um pouco dessa, né, dessa condição de fã, porque senão a gente deixa se levar e é, não pega a essência toda. Igual você falou, depois eu queria que você repetisse. Bom, você falou da biografia do Austen Leigh, que é o sobrinho da Jane Austen, né? Mas Uhum. teve uma que você falou que não tá muito de acordo, que é da Claire Tomlin, porque Isso. tem umas certas afirmações que ela faz que não tem como sustentar, né?
Então é Uhum. interessante as pessoas saberem, porque também não é porque ela é uma acadêmica conceituada que ela não pode também desviar um pouco, ser tendenciosa, né? Então Sim, nossa, com certeza. é O que muito eu não complicado. gosto, o que eu tenho um pouco de receio do que ela escreve é exatamente esse investimento sobre as relações amorosas, entendeu? Uhum. Me incomoda, essa busca incessante sobre teria a Jane Austen se apaixonado? Por quem? Como acabou? O que aconteceu? Sabe? Isso me cansa um pouco, porque as pessoas lamentam, por exemplo, que aquela lenda que a gente já conversou, né? Que a Cassandra teria queimado as cartas dela, né? Isso, aham. Então, as pessoas lamentam que essas cartas foram queimadas, porque a gente nunca vai saber quem a Jane Austen realmente teria amado. E eu falo Aham. assim, gente, se Que é para sucessão, lamentar, talvez. então, se é para lamentar que cartas da Jane Austen foram queimadas, é porque essas cartas poderiam iluminar mais ainda o processo criativo dela, como ela escrevia, qual era a Aham. visão dela sobre o gênero do romance. São várias coisas que a gente tenta entender como era a Jane Austen, autora, que é muito difícil, porque a gente tem pouco material, né? Que se tivesse mais cartas, provavelmente a gente teria mais informação para trabalhar, mas não tem. Só que a Uhum. maioria das pessoas, ao invés de tentarem, de sonharem e assim, ai, quem sabe um dia a gente encontra uma carta que explica maravilhosamente bem o processo de criação dela, as pessoas Sim. falam assim, nossa, quem sabe a gente não encontra uma carta um dia que fala quem teria sido o grande amor da vida dela. Aí eu falo, poxa, gente, prioridades, né? É. E possivelmente o grande amor da vida dela foram os livros, a escrita, né? Só que Sim, elas não estão é, preparadas para reconhecer isso, pois é, né? eu tenho a impressão que ela fez uma opção Uhum, clara de se dedicar à escrita. uhum. Se for verdade aquela história, que a gente também não tem certeza, de que ela foi pedida em casamento, né? Pelo Harris Bigwither, que era um cara rico. Aí ela aceitou num dia e deu para trás no dia seguinte, né? Sim. Se for verdade isso, né? Então eu arriscaria que ela fez isso em nome da escrita. Porque a gente tem uma carta dela em que ela fala sobre uma outra autora mulher, né? Que ela chama de Mrs. West, que ela fala assim: eu fico surpresa que a Mrs. West consiga escrever romances, porque ela é Uhum. casada, tem filhos, E- tal. E ela fala assim: para mim, criação, a escrita é impossível quando a sua cabeça está cheia de preocupações domésticas, sobre Uhum. receitas, e cortes de carne, açougue, esse tipo de coisa, né? Então, Economia assim, doméstica, né? economia doméstica, né? Então, isso ela fala claramente na carta dela, né? Então, criação para mim é impossível quando a sua Uhum. cabeça está ocupada com cortes de carneiro, eu acho que ela menciona, né? Então, para mim, a opinião dela talvez é que a vida de uma mulher casada fosse incompatível com a vida de uma escritora. E se ela, de fato, se aconteceu essa história dela ser pedida em casamento e ter recusado, eu arriscaria que foi por conta disso, porque ela privilegiou ser escritora. E na hora de interpretar os romances dela, eu acho que a gente tem que ter essa noção, né? De que ela, se ela privilegiou ser escritora, vamos tentar entender quem é a Jane Austen, escritora. Não a Uhum. Jane Austen que estaria com o coração partido porque perdeu um grande amor, ou uma mulher frustrada, que eles chamam de solteirona, spinster, né? Porque nunca se casou e nunca teve filhos, né? Uhum. Enfim. Só pegando um gancho para trazer um pouco para a nossa realidade, eu faço parte do grupo de pesquisa Mulheres na Edição, lá da Letras do Cefet, e a gente estava discutindo justamente essa questão, porque na atualidade, com relação ao corona, todo mundo em casa, que horas que essa escritora mulher, ela vai escrever se ela tem que ajudar o filho no para-casa, se ela tem que fazer as tarefas domésticas, se você for bem sensata, você não vai trazer a sua faxineira, a sua empregada diarista, né, para sua casa. Então você tem que fazer tudo, ou faz tudo e como é que sobra tempo? Aí em contrapartida tem os homens lá que eles estão escrevendo normalmente na quarentena. Sim, Então ainda sim. assim é uma pauta
Do tipo, você tem que fazer escolhas para se tornar uma escritora, até na Sim. atualidade. Ah, com certeza. Tem uma, assim, vou fazer um paralelo, não tem nada a ver com agora literatura inglesa, agora é literatura brasileira. Aquela escritora Júlia Lopes de Almeida, Uhum. do começo do século, né, século XX, é, ela foi entrevistada pelo João do Rio, né, aquele outro escritor famoso. E nessa entrevista, ela dá a entender, dá uma indireta de como era difícil para ela escrever com os filhos e o marido em casa, que Sim. ela tinha que se trancar no escritório para escrever, mas ela era constantemente interrompida, porque as crianças ficavam batendo e querendo a mãe, né? Enfim, Sim. então e ela fala muito, muito en passant por isso, sabe? Mas é assim, escritoras do mundo inteiro, tanto que tem aquele livro que assim é o meu livro de cabeceira da Virginia Woolf, Uhum. O Teto Todo Seu, né? Uhum. Que é um ensaio sobre o lugar da mulher na literatura, mas a partir dessa dificuldade, né? Como é que a mulher pode produzir literatura se ela não tem nenhum quarto tranquilo em que ela pode se isolar para conseguir escrever, né? Sim. Enfim. Ela Então eu não é, imagino que. Bom, desculpa, é uma hum, experiência que tem, a gente vê no livro Orgulho e Preconceito, da Charlotte Lucas, da amiga da Elizabeth Bennet, que ela fala: eu tenho este aposento agora só para as minhas necessidades, que seria uma sala, né? O que drawing room seria uma sala para que ela pudesse bordar, ler ou receber visitas. Mas hum, isso a gente não tem, né? A gente não vive essas mansões que eles chamavam de casebres ou de chalés, a gente não tem essa cômodos dedicados para cada pessoa, né? isso, né? Mal tem o quarto da gente e que às vezes, Pois dependendo é. da É. pessoa com a gente vive, tá lá vendo uma televisão, tá também vendo outras coisas, né? Minha filha, ela é chefe para fazer isso, ela deixa para assistir lá no meu quarto na hora que eu vou deitar, assim. Então, assim, É, desculpa, mas aí não, voltando imagina. da produção da Jane Austen, e também muita gente comentou aí que realmente parece-me que as pessoas entendem que é uma escolha, foi uma escolha que ela acabou fazendo, mesmo porque você, depois que casava, você já meio que dava uma desligada do mundo. Tinha até uma questão de apetrecho para usar, você já podia usar touquinha, porque você não tinha que conquistar ninguém com seus cabelos bem arrumados e toda paramentada. Então você já podia usar touca. Olha a situação. Né? Então, Era né? o símbolo de que decidi ficar solteira, né? É, É, então tem, eu acho que tem toda essa questão e não sei, né? Você passar da mão do seu irmão que estava te cuidando ali, né? Dos irmãos da Jane Austen, para uma outra pessoa só para ser sustentada, não me parece vantajoso, né? Aí talvez. com certeza. Assim, se ela fez essa escolha de fato, Uhum. teve um preço muito caro, né? Porque depois que o pai morreu, nunca foram ricos, né? Mas depois que o pai morreu, ela, a mãe e a irmã ficaram absolutamente dependentes da caridade dos irmãos, né? Uhum. Com uma renda um pouco menor do que é mencionado no Razão e Sensibilidade das irmãs Dashwood, né? Então, isso também as pessoas fazem várias comparações com a situação dela e das duas irmãs, né, em Razão e Sensibilidade. Uhum. Mas de qualquer forma, a renda delas era bem pequenininha e elas recebiam 50 libras, se eu não me engano, de cada irmão Uhum. para suplementar o que elas precisavam. E mesmo assim, não era o suficiente, porque Uhum. no período que elas estavam morando em Bath, por exemplo, né, a gente tem os registros dos aluguéis, então a cada 6 meses elas mudavam de apartamento. Iam Uhum. cada vez para um apartamento menor e mais longe do centro, ou seja, mais barato. Então a gente acompanha o declínio financeiro dessas Uhum. mulheres conforme elas vão se afastando, né, da parte da moda de Bath, que aparece em Persuasão, né, Laura Place, essas ruas, né, Uhum. e finalmente elas acabam indo morar na casa do irmão do Frank Austin, né? Uhum. Então elas vão morar de favor com o irmão e a esposa do irmão, né? Então isso é um indicativo de que a vida financeira delas era muito precária, né? Uhum. E que se a Jane Austen de fato
tomou essa decisão de não se casar, ela escolheu a escrita sabendo o preço que ela ia pagar, né? Uhum. Sabendo o que ia acontecer, né? Então, isso coloca essa. Eu repito, se é verdade, né? A gente Uhum. não tem certeza, não tem documentação indicando que esse pedido de casamento aconteceu, né? Então, se for verdade, a situação financeira delas coloca um peso ainda maior na vontade dessa pessoa de querer ser escritora, né? Uhum. Colocando, inclusive, talvez uma escolha, entre aspas, egoísta, a própria mãe e a irmã numa situação de desamparo junto com ela, que é Uhum. que é a chave também para a gente entender o quão egoísta também é a recusa da Elizabeth Bennet, do Mr. Collins, e depois do primeiro pedido do Darcy, né? De Uhum. que a gente vibra e dá graças a Deus, né? Mas na verdade, a Elizabeth Bennet não tinha como saber de fato que ela ia receber outro pedido de casamento, e ela Uhum. opta, né, por não se casar com um homem ridículo que é o Collins, mas o preço a se pagar é que talvez, muito provavelmente, ela e todas as irmãs iam estar na Rua da Amargura, como diz a Mrs. Bennet, né? Quando o pai morresse, né? Então, assim, É. é esse tipo de peso de escolha que eu acho que aparece nos romances da Jane Austen, que a gente pode até conectar com a vida dela. Uhum. Mas daí a transformar isso numa projeção de uma frustração, né? Sim. Aí já é um passo interpretativo que você fala assim, não, aí não dá, sabe? A gente consegue entender muita coisa. Por exemplo, a pobreza que aparece no manuscrito do The Watson, Uhum. das irmãs, né? E o pai tá morrendo e elas, né? São três irmãs, eu acho. O pai tá morrendo e elas moram naquela casinha, elas não têm dinheiro nem para vela. Eu Uhum. assisti uma palestra uma vez em que a pessoa falava assim, o fato no The Watsons, que a família jantava às 5 horas da tarde, era um indicativo para os leitores da época do quão pobre eles eram, porque eles não Uhum. tinham velas para jantar depois de anoitecer. Sim. Então, assim, eu achei isso sensacional, né? É uma coisa que, como eu não entendo nada de preço de vela em 1800, isso é um significado que passou batido quando eu li esse manuscrito. E aí eu assisti essa palestra e eu achei sensacional, né? Mas essa pobreza dessas irmãs, né? É uma coisa que a Jane Austen com certeza sentia na pele. E aí tem alguns críticos que acham que é por isso que ela abandonou o manuscrito, porque ela estava escrevendo sobre algo que era muito próximo da situação dela e, portanto, muito dolorido. Mas aí é uma hipótese, né? Isso daí Eu a tenho gente brinca com essas hipóteses, mas a gente não pode afirmar nunca com certeza. A gente aqui não tem noção, né, dessa questão, igual você falou também, não tem noção do valor de velas, mas tem um outro livro, que é o da Elizabeth Gaskell, que é o Crawford, que as senhorinhas lá da cidade, elas deixam uma vela acesa, mas a outra fica ali como é que fala? De salvaguarda, sei lá, fica ali de reserva, porque se chegar uma visita, eles têm que acender e elas têm que estar queimando na mesma proporção. Então, toda hora elas acendem uma, troca outra. Mas é para mostrar que a vela era um produto caro. Quando teve, nesse mesmo livro, também quando teve que fazer cirurgia no braço eu não sei se era marceneiro, enfim, jardineiro, eu faço tudo da cidade. E todo mundo da cidade, da vila, quer dizer, teve que contribuir com um pedaço de vela para poder fazer a cirurgia à noite, né? Para resolver lá o problema que ele tinha quebrado o braço, bom, Uhum. naquela época teria que cortar o braço. Enfim, mostra toda essa questão aí do preço. Olha, gente, o que é uma vela, né? O Mas que é uma vela? O significado que está num detalhezinho de uma descrição, né? E a Jane Austen, ela é uma escritora tão econômica, né? Ela não descreve os cômodos, né? As roupas, né? Ela é tão econômica nisso que quando ela descreve alguma coisa, você tem que ficar atento, porque ela não fala aquilo à toa, né? Aham, Então, se ela tá falando que aquela família no The Watson sentou para jantar às 5 horas da tarde, você tem que prestar atenção. sim. Porque isso é um. Ela não precisou explicar.
usando a voz do narrador. Esta família era muito pobre. Ela falou, a família sentou para jantar às 5 horas da tarde. E que é genial, né? Isso para os leitores basta, né? Para os leitores da época. A gente perde um pouco isso, né? Por isso, né? Então, voltando àquela questão de estudar eternamente, né? Que a gente lê, estuda, vai em congresso, assiste palestra e, enfim, não acaba nunca. Tem sempre coisas novas para descobrir, né? Uhum. Agora, uma coisa que eu percebi nesses últimos anos, talvez 7 anos para cá, é esse aumento do interesse dos acadêmicos aqui no Brasil em se publicar, falar de Jane Austen, nem que seja em comunicações, em congressos, né? A gente se conheceu mesmo num congresso, mas existe essa preocupação agora em falar, né? Assim, tá mais acessível, sei lá, os orientadores estão permitindo que existe isso na academia, gente. Não basta você querer estudar Jane Austen, o seu orientador ele também tem que aceitar te orientar, né? Porque também tem que ter um conhecimento mínimo para orientar uma pessoa que vai escrever sobre literatura de Jane Austen. Então, né, às vezes não casa. Por exemplo, uma pessoa que está completamente envolvida com Shakespeare possivelmente não vai querer sair da zona de conforto para orientar um trabalho sobre Austen. Mas eu percebi esse aumento significativo. Eu não tenho números, porque eu teria que fazer pesquisa em várias plataformas aí, né? Para poder saber esse aumento, mas eu percebi, assim, que você digita uma coisa... Eu acho que isso também está associado com a popularidade dela no Brasil, que está crescendo, né? E aí, as novas gerações que estão fazendo faculdade de letras, das humanas, por exemplo, já entram na universidade gostando de Jane Austen, querem transformar ela em objeto de estudo, né? Eu, por exemplo, fui procurada por algumas pessoas na época da novela da Globo, né? E aí eu falava, calma, então assim, você gostou da novela? Ok, só que a Jane Austen é outra coisa completamente diferente. Então você vai lá ler o livro, e aí você me diz se você gostou de verdade, e aí a gente conversa. Né? Inclusive, Mas isso aumenta a procura, né? Você deu uma disciplina na USP, né? Sim, na USP. Só para não confundir os nomes das instituições. Sobre Jane Austen, você orientou várias pessoas, inclusive alguns trabalhos dos seus alunos foram publicados na nossa revista Literalce. Então fica aí a dica para quem quiser conhecer também. Ficou ótimo aquele número, foi super legal. E foi um movimento muito interessante, uma decisão que você tomou de abrir essa disciplina, porque não tem uma disciplina, né? Eu desconheço outra instituição ou outra pessoa que tenha ofertado essa disciplina. Eu cheguei a ofertar a disciplina como eu te pedi ajuda, né, no início do ano, mas com a pandemia as aulas foram suspensas, então tá tudo no ar, assim. Mas a intenção é oferecer e depois partir até para o online, quem sabe, né, para oferecer para quem não mora em Belo Horizonte. Mas já é um caminho muito, muito interessante. Agora, a gente já está indo para 9h30, então eu acho que nossa, vamos ter que encerrar, porque senão o povo vai falar assim, poxa, essas mulheres falam, né? Aliás, independente do gênero, essas pessoas falam. Mas quando é Jane Austen, a gente fala... Eu falo sem parar, então você tem que me cortar mesmo. Bom, Maria Clara, eu queria te agradecer mais uma vez pela sua disponibilidade. É sempre um prazer falar com você, eu aprendo muito. E eu acho, deixa eu ver se tem alguma anotação que eu fiz para o final que alguém pediu. Você já citou as biografias aqui, acho que está tudo fechadinho. Aí eu deixo a palavra com você para encerrar. E aí, agradecendo também a presença de todos aqui, fiéis aqui. Tem gente que está toda live, está aqui, né, Rosângela? Obrigada. Muito legal, obrigada para todo mundo que assistiu a live, é muito divertido poder participar disso, falar de Jane Austen, como eu disse, é uma coisa que eu não tenho limites, vocês precisam me cortar, senão eu fico falando mesmo. E aí, eu acho que eu falei isso na outra live, mas a minha tese de doutorado está disponível no site da Unicamp, né, no repositório. E aí, quem tiver interesse em pegar as referências desses livros que tem a Jane Austen como heroína, tá lá na minha tese. As referências estão lá. Então, vocês podem ir lá e pegar tudo. Tem uma bibliografia enorme de estudos, enfim. E quem tiver alguma dúvida, quiser falar comigo, enfim, me manda uma mensagem pelo Instagram, Facebook, redes sociais.
Até E vai ser ótimo. tá na plataforma da Unicamp. Seu nome é Maria Clara, o do É nome do meio. Maria Clara Pivato Biagioli. Isso, o Pivato que eu tinha esquecido. É... Mas me desculpa. Então é muito Imagina. fácil de encontrar e qualquer coisa, vocês entram em contato com a gente para a gente direcionar, porque não tem erro. É só escrever Maria Clara Biagioli e Jenny Olsen que Vai cai lá aparecer. da Unicamp. No mais, gente, muito obrigado. E a gente amanhã tem uma live que é uma reposição daquela que a Lília dos Anjos não pôde fazer sobre Conhecendo a Badia. Ela vai fazer uma breve introdução sobre esse livro. Então, amanhã, de modo extraordinário, nós vamos fazer essa live. Então, muito obrigada e boa noite para todos. Tchau, gente. Tchau.